E aí pessoal, tudo certo? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, eu tô num cenário diferente, eu tô diferente, que agora eu tô com óculos, mas para isso tudo tem uma explicação. O vídeo que eu tava querendo postar, já semanas atrás, eu não vou conseguir postar, não sei quando que eu vou conseguir postar, deu uma série de problemas, eu tive que regravar, deu problema na edição, enfim, é um vídeo que não vai ser tão longo, mas que demandou tempo, e é um vídeo que eu quero muito postar, é o vídeo sobre a história dos huguenotes. Mas, como eu não sei quando eu vou postar ele, eu decidi fazer esses vídeos mais simples para falar sobre coisas que eu já publiquei no meu blog, para falar sobre ideias que eu já tive há um tempo atrás. Inclusive o link do tema que eu vou estar falando hoje vai estar aí na descrição, para quem quiser ler com mais detalhes. Eu não vou contar tudo exatamente como está lá, vou contar um pouco diferente. E eu pretendo fazer mais vídeos como esse, justamente para o canal não ficar sem vídeos, né? Já está quase um mês aí, provavelmente já vai ter dado um mês quando eu postar esse vídeo, então... Para não ficar assim, eu vou estar postando mais vídeos dessa forma. E o tema de hoje é justamente um tema bastante reforçado, mas que eu acho que às vezes é reforçado da maneira errada, ou as pessoas compreendem da maneira errada. É sobre a questão da singularidade no povo de Deus. A gente tem que lembrar, primeiro de tudo, que no mundo de hoje tem sempre esse lema de se sinta especial, se sinta importante, valorize quem você é, mas é difícil a gente realmente valorizar quem nós somos, valorizar nossas habilidades, nossas qualidades, quando tem um enxame, uma enxurrada de dons, de talentos que a gente olha e percebe que não é tudo aquilo que às vezes a gente pensa que é. Então, por exemplo, supondo que eu saiba desenhar, eu sou péssimo em desenho, mas supondo que eu consiga fazer um desenho que eu me orgulhe, que eu me agrade muito, eu vou lá no Instagram, daqui a pouco eu já vejo um desenho muito melhor do que o meu. E isso pode gerar uma certa baixa autoestima, né? Pode fazer com que eu pense que eu seja inferior a essa pessoa, que eu não seja tudo aquilo que eu pensei ser. Infelizmente acontece muito isso é bastante recorrente, por mais que às vezes a gente pense, fique reforçando nossa mente, não posso me comparar, às vezes a gente acaba se comparando naturalmente. E eu fiquei pensando sobre isso, caramba, como é que dá pra ser original, como é que dá pra ser realmente especial quando tem tanta gente fazendo coisa parecida? E aí foi nisso que eu ouvi que a singularidade no povo de Deus é muito diferente. A gente pode ver que Deus não coloca as pessoas igualmente, ele não faz assim... Todos nós somos relevantes no povo de Deus, mas a nossa relevância não é idêntica. Isso é fenomenal, isso é lindo. Quando eu parei para ver isso, eu fiquei realmente impressionado. Por exemplo, Moisés. Moisés só havia um líder de Israel, só havia o Moisés, que foi selecionado diretamente por Deus para libertar o povo de Israel. Então ele era único ali. Só que não significava que as outras pessoas ao seu redor não tivessem um plano de Deus para elas. O próprio irmão dele, Arão e Miriam também, a sua irmã, foram selecionados para chamados diferentes. Miriam, se eu não me engano, é chamada de profetisa até em um livro póstumo da Bíblia. Ela canta depois da travessia do Mar Vermelho e se torna até mesmo uma líder importante no meio de Israel. Arão se torna um sumo sacerdote. O povo precisava de um sumo sacerdote, precisava de alguém para realizar a propiciação de seus pecados. Então, mesmo que Arão não fosse Moisés, mesmo que ele não fosse o Moisés, digamos assim, Moisés também não se valorizava tanto quanto ele poderia se valorizar, apesar de sua importância, sua posição de importância. Ele ainda assim tinha sua importância. Arão tinha sua relevância ali no meio. E isso corre várias vezes durante a Bíblia. Gideão, por exemplo, estava no menor clã, era o menor de sua família e foi escolhido para libertar todo o povo de Israel de uma opressão que durava aí anos de Midian, lá em Juízes. Ele fala justamente isso para o anjo quando vem falar com ele. E, nossa, tem vários exemplos. Um grande exemplo também que vale citar é Jacó. Jacó foi escolhido, no caso, em desfavor de Esaú. Isso é dito em Malaquias. Mas isso não significa que Esaú não tinha um propósito. Apesar de Jacó estar cumprindo a promessa de Abraão, a promessa a Abraão, no caso, em Gênesis 12, de fundar um povo realmente, que é o povo de Israel, apesar de Jacó estar cumprindo esse grande chamado, Esaú também tinha seu chamado. Ele fundou uma nação que era Edom. Não era Israel, mas tinha seu propósito. E Deus tem seus propósitos misteriosos. Isso que é incrível. Então, quando a gente está na igreja, eu vejo que cada um tem seu chamado, cada um tem seu chamado especial. E eu acho que às vezes a gente olha, tenta colocar todo mundo num parâmetro igual, mas não tem que ser olhado dessa forma. Tem que ser olhado de forma singular. Deus escolhe de forma individual cada um. Isso é muito melhor do que colocar todo mundo igual. Justamente porque se fôssemos todos idênticos, se nós falássemos, não, meu chamado é idêntico de certa forma ao dele, não faz sentido, não tem porquê. Porque nós somos pessoas diversas. Deus sabe disso. Deus nos fez diversos.
E ele nos escolhe de forma diversa também. Agora, por que Moisés foi escolhido no lugar de Arão, por exemplo, mesmo que Arão falasse melhor, eu já não vou saber responder. Só Deus sabe responder e às vezes ele nem quer responder, porque os seus propósitos são inescrutáveis. Só Deus sabe o porquê ele escolhe tais coisas. Mas essa é a grande importância. Eu quero inclusive compartilhar 2 textos com vocês. Os 2 são no capítulo 12, mas um é em Romanos e outro é 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, mesmo que os dons sejam diferentes, o Espírito é o mesmo Espírito que está agindo. E Romanos 12 reforça essa ideia. São o mesmo o autor, no caso, né, que seria Paulo. Ele diz, de Romanos 12, de 4 a 8, eu não vou ler o texto todo, mas ele diz aqui, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E ele fala, se o seu dom é servir, que sirva. Se o seu dom é dar ânimo, que anime. Se o seu dom é, enfim, ensinar, ensine. E ele reconhece que é diferente, porque, enfim, era uma igreja, o povo ali não era igual, cada um ensinava, o outro ajudava, o outro contribuía. E Paulo reconhece isso e fala, o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, só que os chamados são diferentes. Então não é para sentir inveja, não é para a gente se sentir, enfim, rebaixado, como às vezes a gente se sente mundo afora, não é para ficar, poxa, eu não sou que nem aquele cara. Temos que pensar e olhar para nós mesmos e ver, para que Deus está me chamando? Qual que é o chamado de Deus para mim? Não só isso, a gente tem que lembrar também que a expiação de Cristo é particular. Deus enviou Jesus não para morrer de forma geral assim. Ele enviou para cada um. Então, na hora que ele estava na cruz, ele morreu para cada uma de suas ovelhas. Isso é dito em João 6 e João 12 também, quando ele fala sobre suas ovelhas. E João 6 ele fala para não perder nenhum dos que foi dado pelo seu pai anteriormente. Então, Jesus morreu para cada um de forma individual. Ele não morreu para toda a humanidade no sentido de que morreu, enfim, de forma geral, assim, o seu sacrifício valeu de forma geral. Não, aquele sacrifício foi em particular. Foi um só sacrifício, mas foi particular para cada um. E isso é fenomenal. Deus trata de forma particular. Essa é a grande verdade. Esse é o que eu queria compartilhar. Então não se sinta inferior. Não se sinta mesmo que, enfim, a escrita não seja tão boa quanto aquele cara do Instagram. O seu desenho, enfim, não seja eu mesmo. Lembre-se de que Deus o escolheu para um propósito. Esse propósito deve ser exercido. Reconheça qual é esse propósito. Peça a intercessão do Senhor. E lembre que Ele o escolheu desde antes da fundação do mundo. É algo fenomenal isso. E Cristo morreu individualmente pelas suas ovelhas. Se você é uma ovelha de Cristo, Ele morreu individualmente por você. Nunca se esqueça disso. É isso. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Acessem o site. O link vai estar aí na descrição. As referências bíblicas também vão estar na descrição. E é isso. Comente o que vocês acharam, se vocês acham que esse tipo de vídeo é meio sem graça, enfim. Podem dar sua opinião. É isso. A paz do Senhor para todos vocês e até a próxima.